Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, em algumas aulas daqui para frente, a gente vai ver os processos envolvidos no tratamento de água. Então a gente vai entrar na estação de tratamento de água, a ETA, né? E vamos entender todos os processos que estão relacionados ali com o tratamento da água. Então nós vamos ver desinfecção, filtração, floculação, decantação, uma série de processos que estão relacionados aí à melhora da qualidade da água, tá bom? Vou falar um pouquinho então do tratamento e qualidade da água bruta. Nós vimos até agora todas as partes constituintes do sistema de abastecimento, exceto a parte de tratamento de água, que é uma das partes mais importantes, uma vez que o nosso objetivo aqui em saneamento básico é levar a água, né, em quantidade, pressão e qualidade adequadas, ou seja, essa água que nós estamos transportando, ela tem que ser potável, né, do ponto de vista de abastecimento humano. Então, a gente viu até então a captação, a adução, a reservação e a rede de distribuição. E a gente saltou essa parte tão importante aí, que é a parte do tratamento e qualidade da água bruta. Porque nós vamos captar água, seja ela de um manancial superficial ou subterrâneo, e provavelmente essa água não tem ainda as características adequadas ao padrão de potabilidade. Então essa água ela precisa atender a portaria do Ministério da Saúde, pelo menos, né, que estabelece os valores máximos e mínimos exigidos aí, permitidos para os contaminantes orgânicos e inorgânicos que podem eventualmente estar presentes na água potável, mas é praticamente impossível especificar todos esses contaminantes e as suas respectivas contaminações. Então, o padrão, a portaria número 518 de 2004 do Ministério da Saúde, ela dispõe algumas exigências mínimas e máximas, né? Estabelece aí para a gente ficar num valor seguro para esses contaminantes, né? Então, vai estabelecer um padrão para a água ser considerada potável e ser colocada aí à distribuição do consumidor. Então, nas estações de tratamento de água, deve-se buscar alternativas técnicas que possibilitem aí, no mínimo, a produção de água que atenda ao que está especificado pela portaria, né? A cor, o sabor, o odor, a turbidez da água, tudo isso são decorrentes de partículas que podem estar em suspensão ou dissolvidas, ou até partículas aí coloidais, que são aquelas partículas mais difíceis de serem removidas. Cada tipo de partícula ela exige um tratamento diferente, né, especificado aí conforme a partícula que vai ser removida, né? Então, essas partículas elas vão estar aí presentes na água que está sendo captada e que vai ser levada, destinada ao abastecimento. Por exemplo, observem aí que a argila ela dá uma cor muito forte para a água, né? Então, é um problema aí a gente ter argila, que é um sólido do tipo coloidal, na massa d'água, né? O maior problema das argilas está relacionado ao seu diâmetro ser muito pequeno, por serem sólidos coloidais, e elas têm aí uma superfície específica pequena, o que atrapalha a reação com os produtos químicos e a eventual retirada desse material da água, contaminante da água. Então, a argila está relacionada aí a um problema de contaminação da água. Os processos empregados para a remoção dessas partículas que estão dispersas no meio líquido é a coagulação, que consiste em desestabilizar as partículas dispersas em água, né, através da introdução de produtos químicos, que são os chamados coagulantes. Então, as partículas presentes e indesejáveis, elas possuem geralmente uma carga negativa,
E o coagulante, ele possui íons com carga positiva, né? E aí isso possibilita a desestabilização das partículas dissolvidas, né, ou presentes ali na massa, e a posterior remoção, né, numa etapa aí seguinte. Então, a coagulação tem o objetivo principal de desestabilizar as partículas, formando aí aglomerados para que na etapa seguinte, que é a etapa de floculação, haja a formação dos flocos e seja possível a remoção. Então, o objetivo é desestabilizar e coalescer as partículas. E aí a gente vai ter nas estações de tratamento a casa de químicas, né? Nessa casa é feita a aplicação do coagulante e essa casa possibilita aí também a estabilização do pH para que o coagulante haja de forma satisfatória. A determinação do pH de forma adequada é um fator que influencia muito a qualidade do tratamento. A gente vai ver isso mais à frente. Então, quanto maior o pH, né, eu posso adicionar cal hidratada para poder aumentar o meu pH. E eu posso adicionar ácido sulfídrico para diminuir o meu pH. E isso é feito na casa de químicas, né? É o ponto onde eu adiciono produtos químicos à água que vem lá da captação. Os coagulantes mais utilizados são citados aí sulfato de alumínio, cloreto férrico, sulfato férrico e hidroxicloreto de alumínio, né? O mais utilizado e empregado amplamente é o sulfato de alumínio. Os principais mecanismos empregados aí para provocar a coagulação das partículas presentes na água são a adsorção, neutralização de cargas ou mecanismo de varredura, né? No mecanismo de adsorção, neutralização de cargas, a coagulação ocorre logo após a dispersão do coagulante, né? Aqui é importante ressaltar que a etapa de coagulação é uma etapa muito rápida, né? A ação do coagulante é feita em frações de segundo. A partir do momento, voltando, né? A partir do momento em que eu coloco o coagulante, vai haver a formação de espécies hidrolisadas e, consequentemente, vai haver a reação com as impurezas, né? E aí, assim que eu coloco o coagulante, há a formação dessas espécies de carga positiva, hidrolisadas de carga positiva, que são adsorvidas na superfície das partículas. Já no mecanismo de varredura, ele vai acontecer em função de uma dosagem maior de coagulante, né? Normalmente maior do que a utilizada no mecanismo de adsorção-neutralização. E em função também da dosagem do pH. Então, as partículas coloidais, elas vão ser absorvidas e as que estão suspensas são envolvidas pelo precipitado que se forma, né, que pode ser tanto de alumínio ou de ferro, dependendo do coagulante que eu estou utilizando. E com esse mecanismo vai haver a formação de um floco com uma densidade maior, decorrente do envolvimento dos coloides pelo precipitado que se forma. Então, aqui a gente consegue observar melhor. Observe que no mecanismo de adsorção-neutralização, os coloides, que são as partículas em suspensão, elas vão reagir na sua superfície com essas cargas positivas aí do coagulante. E aí, um coloide tende a se aproximar do outro, né? Isso daqui é o mecanismo de adsorção, neutralização de cargas. E aí eles se juntam, se unem, né? E neutraliza essas cargas que estavam negativas na superfície do coloide. Já no mecanismo de varredura, vai haver a formação de um precipitado que engloba, né, essas partículas, forma como se fosse um gel, devido aí à alta concentração do coagulante. E aí esse gel, ele vai atrair essas partículas como se eu estivesse mesmo varrendo.
A concentração do coagulante e o pH vão ser determinadas a partir de ensaios laboratoriais, né? A eficiência dessa coagulação vai ser determinada a partir desses ensaios. E além dessa eficácia, o ensaio possibilita a determinação do tempo de mistura necessário para que a coagulação esteja completa. Então, esses aí são os chamados ensaios de Jarros. Os ensaios de Jarros, ou Jar-Test, como são conhecidos, vão determinar quais as dosagens de coagulantes necessárias para limpeza daquela água, né, para a coagulação completa da água, qual é o valor de pH específico, quais são os gradientes de velocidade utilizados e os tempos de mistura que podem ser empregados para a coagulação da água. E aí aqui nesse slide a gente tem um gráfico com valores de turbidez, então aqui está o valor de turbidez da água e seus respectivos valores de pH, de coagulação e de coagulante, né? Então eu tenho a concentração do coagulante, seja ele desse daqui ou desse daqui, e em função aqui do pH, né? As condições ideais em termos de coagulante e de pH vão ser determinadas a partir desses dados que são obtidos dos ensaios laboratoriais. Então, observem aqui que eu consigo obter uma turbidez de meio, né, unidades de turbidez, colocando 10 miligramas por litro de coagulante com um pH de 5,5. Mas eu também consigo obter meio de turbidez colocando um pH de 4,4 e 6 miligramas por litro de coagulante. O que talvez seja mais vantajoso para mim colocar, para uma mesma turbidez, colocar uma menor concentração de coagulante, uma vez que o coagulante é o elemento que possui maior custo agregado aí no tratamento da água. Então, pode ser que a coagulação aqui para mim fique mais adequada nessa faixa de pH para essa concentração de coagulante. Então, é possível aí, a partir dos ensaios, tirar dados a partir dos quais a gente pode definir a dosagem adequada de coagulante para que não haja desperdício, né, ou escassez de coagulante, para ficar nas condições ideais aí. E também, a partir desses ensaios, a gente vai possibilitar aí determinar as dimensões do misturador que eu vou empregar para fazer a dispersão desse coagulante, o tempo de mistura que o coagulante precisa ficar em contato com a minha água, agitando, né? E a faixa de pH adequada para coagulação. Então, tudo isso é definido aí a partir dos ensaios. E aí eu consigo dimensionar a minha unidade de coagulação, né? Após a adição do coagulante, a água ela vai ser direcionada para a unidade de mistura rápida, onde eu vou fazer a dispersão dos produtos químicos, né? Então, eles foram adicionados, agora eu tenho que misturar na minha água. Então, as unidades de mistura rápida são destinadas a dispersar os produtos químicos na água a ser tratada, em particular no processo de coagulação. Então, os fatores que influenciam diretamente na coagulação são o tipo de coagulante utilizado, a concentração, o gradiente de velocidade e o tempo de mistura. A norma brasileira define que os dispositivos de mistura podem ser qualquer trecho ou seção de canal ou de canalização que produza perda de carga compatível com as condições desejadas, em termos aí de gradiente de velocidade e tempo de mistura, difusores que produzam jatos da solução de coagulante aplicadas no interior da água, agitadores mecanizados ou entradas de bombas centrífugas. Ou seja, trechos em que eu tenho uma elevada energia disponível para poder provocar essa mistura
do coagulante. Por exemplo, o medidor partial, né, que é realizado aí a partir da redução gradual da seção transversal do canal e posteriormente eu tenho aqui uma ampliação, né? Então, a formação de uma garganta e nessa garganta vai ser provocado aí um ressalto. O ressalto, como a gente viu lá em hidráulica, ele é capaz de dispersar, né, essas massas de água e, consequentemente, vai provocar a dispersão do nosso coagulante. Além disso, as calhas partial, além de possibilitarem, né, uma dispersão do coagulante, elas também servem para fazer a medição da vazão nas estações de tratamento. Então, são unidades muito empregadas, né, unidades hidráulicas que independem de energia, de uma manutenção muito grande e que podem ser utilizadas tanto para a dispersão do coagulante quanto para fazer a medição da vazão. O ponto exato para se realizar a dispersão desse coagulante corresponde ao ponto de início ali do meu ressalto. Observem aqui, a gente tem uma calha partial. Outro tipo de unidade de mistura rápida que pode ser empregada é o vertedor. Como a gente já viu, o vertedor, no seu pé, né, a formação aqui de um ressalto hidráulico que pode ser empregado aí para dispersão do coagulante, né? Então, o coagulante é colocado, às vezes, em uma calha perfurada para distribuição mais uniforme de todo o coagulante, né? Outro dispositivo são as malhas difusoras, são dispositivos que vão produzir jatos de solução de coagulante que são aplicados no interior da água a ser tratada, são destinados aí unicamente para as unidades de mistura rápida. Do ponto de vista laboratorial, as malhas difusoras são os melhores misturadores que se tem, né? Porque é possível controlar e já do ponto de vista operacional, deixam a desejar porque são instrumentos aí caros e que possuem uma manutenção um pouco mais complicada. Os agitadores mecanizados são outro tipo de dispositivo que possibilitam a mistura do coagulante dentro da massa fluida. Eles vêm caindo em desuso porque os misturadores hidráulicos produzem aí resultados tão bons quanto, né, ou até às vezes superiores, e apresentam os hidráulicos em relação aos mecânicos a vantagem de não precisarem aí de uma manutenção, enfim, né, tão recorrente quanto os mecanizados. Então, eles acabaram ficando aí fora de serviço. No entanto, em laboratórios eles ainda são empregados. Bom, e a gente viu um dos processos do tratamento, né? Uma das etapas de tratamento de água. Existem diversas técnicas de tratamento da água para o abastecimento público. No Brasil, a gente pode utilizar, né, empregar o tratamento convencional, que é muito empregado, né, ou chamado de ciclo completo, porque aí a gente tem todas essas etapas aqui, sem falar nas etapas de pré-tratamento, né, por exemplo, micropeneiramento, oxidação, adsorção, estabilização química, fluoretação, desinfecção, que são etapas que são comuns aí a todas essas técnicas, né? São chamadas pré-tratamento. Mas, a partir daí, o início do tratamento, ele se dá para esses tipos aqui de tratamento, né? Com a coagulação, que é o que a gente está vendo hoje, né? No Brasil, como eu falei para vocês, é costume aí empregar o tratamento convencional e a filtração direta, né? Pode ser ela ascendente ou descendente, mas a filtração direta também é bastante empregada no Brasil. Embora existam outras também, né? A filtração lenta, quando eu tenho uma água de melhor qualidade, enfim, eu tenho um local amplo para possibilitar a implantação da filtração, eu posso utilizar a filtração lenta. No entanto, aí a gente tem
todos esses tipos de tratamento, né, a partir da junção de diversas etapas ou não. A gente viu aí então a primeira etapa, que é a etapa de coagulação, e nós vamos ver cada uma delas. Então, observem aqui que a gente pode distinguir as técnicas de tratamento, então, técnica de tratamento de filtração lenta, dupla filtração ou tratamento convencional, em função dos processos e operações unitárias que eles possuem, né? Então, a gente tem, por exemplo, o tratamento mais completo aí, o tratamento convencional ou o tratamento com flotação, que são aqueles que possuem aí todos os processos possíveis de se terem, né, e mais empregados aí para o tratamento da água. Aqui a gente tem uma descrição aí de todos os processos para que vocês tenham em mente, né, uma síntese de cada um desses processos, mas a gente vai falar de todos eles ou da maioria deles nas nossas aulas daqui para frente. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.